dos 99% da população portuguesa que vê televisão, 77,7% já o vê através de subscrição. Portanto, estamos a falar de 3/4 do mercado para cima, e portanto é extremamente significativo e que também, como podemos ver de manhã, não acontece na nossa vizinha Espanha, que se situa à volta dos 25%. A Nós e a Mel, que estão respectivamente do meu lado esquerdo e do meu lado direito, disputam acerrimamente o mercado e já conseguem chegar até acima dos 80%. Temos a Vodafone e temos a Novo, não sei se poderei chamar, enfim, também no léxico do business e do mercado, que são os chamados attackers. Não sei se sentem nesse papel de attackers. É um mercado, enfim, em expansão, mas o mercado português também ele é pequeno. Como é que vemos a estabilização destas 4 empresas? Há espaço para todos? Não há? Sobre a pergunta, de facto, attacker eu diria que é um termo demasiado duro. Challenger, claramente, aliás, esse é um termo bastante conhecido, sendo o challenger do mercado ou o desafiador do mercado, e de facto assumimos esse papel. E o que foi feito recentemente não é só um rebrand, é um reposicionamento e uma definição de um desafio ao resto do mercado e ao setor como um todo, e portanto sim. Assumimos no papel de o challenger e acredito, não sei se a Vodafone terá a mesma posição, mas nós claramente nos assumimos nesse papel de desafiar. Bem, do lado da Vodafone nós encaramos que efetivamente há espaço para a Vodafone. Aliás, isso é confirmado pelos resultados recentes. Temos vindo a crescer, aliás, já acho que é o 11º ou 12º trimestre consecutivo que temos vindo a crescer. O que só prova que, e com um trend bastante positivo, o que só prova que a Vodafone seguramente irá conquistar ainda mais espaço neste mercado de televisão. Ainda há pouco tempo não tínhamos, enfim, qualquer base de clientes e hoje já temos uma cota de mercado de 12%, que é muito significativo, tendo em conta que, inclusivamente, temos, enfim, uma cobertura que ainda não é uma cobertura nacional, estamos só na plataforma, essencialmente plataforma de fibra, com serviço de TV de última geração, mas para estes níveis de cobertura e cobertura ainda muito recentes, ter já esta cota de mercado, sem dúvida, é algo que nos apraz e nos orgulha bastante. E uma prova de que nós queremos conquistar ainda mais espaço é tudo o que temos vindo a fazer, não só os investimentos em redes, que obviamente é uma condição essencial para o crescimento da área de televisão, mas também o desenvolvimento de serviços, e desenvolvimento de serviços e conteúdos. Ainda ontem anunciámos o desenvolvimento do Centro de Competências de Televisão para todo o Grupo Vodafone. São cerca de 100 engenheiros, 80 engenheiros aqui em Portugal, que já estão a desenvolver o serviço de televisão para 8 geografias e que seguramente irão desenvolver um serviço de TV de última geração ainda para mais países. Ou seja, isto é só prova de que isto é possível, obviamente, com credibilidade e só é possível com resultados. Qualquer grupo empresarial não faz estas apostas se não houver resultados. A Vodafone Portugal conseguiu fazer isso porque conseguiu esses resultados, está a conquistar o seu espaço em Portugal e queremos mais. Vejo o meu como attacker, peço desculpa, mas nós há 8 anos nascemos, tínhamos 0% de cota de mercado e de facto têm sido 8 anos desafiantes para chegar aos 40. Obviamente procuramos, como todos nós acho, a liderança. Se há espaço para 4, eu acho que conceptualmente sim. Eu percebo a pergunta porque no panorama europeu percebemos que há dezenas, se não centenas de operadores europeus e olhamos para os Estados Unidos ou para uma China e temos meia dúzia. E, portanto, eu acho que é natural que haja uma concentração de operadores portugueses e, portanto, é natural que essa pergunta se coloque para Portugal. Neste momento acho que há espaço para 4, agora a questão pertinente para mim não é saber quantos concorrentes, é saber que tipo de concorrência. Se estamos a falar de um tipo de concorrência focada em qualidade de serviço, em inovação, em mais serviços, claro que sim. É bom para todos nós, é bom para os portugueses, é bom para o país. Se estamos a falar numa concorrência baseada em preço, essa já me preocupa. Porquê? Porque este setor viu desaparecerem 1,4 bilhões de euros nos últimos 5 anos. E esse é dinheiro que sai não só dos operadores, mas que sai de toda a indústria. Sai dos canais de TV que aqui estiveram, dos produtores de conteúdos. E isso sim preocupa. Portanto, não é o número de concorrentes, é o tipo de concorrência que me preocupa.
ponto. Eu acho que a pergunta, se me permite, tem alguma complexidade do tema se há espaço para todos, porque isto não é só um mercado de televisão e, portanto, tem aqui múltiplos layers. Quando nós discutimos operadores, não discutimos só o serviço de televisão e, portanto, isto tem aqui múltiplos layers sobre os quais existem dinâmicas diferentes. E eu acho que uma lição também que eu terei nesta casa, logo ao princípio, eu sou de gestão, nas aulas de economia e que ainda está a seguir, há aqui um ponto que nós não nos podemos deixar de esquecer, que é o que é que acontece numa indústria que é caracterizada com 3 infraestruturas que têm absoluto overlap e como é que se define o preço numa situação de concorrência com isso. E, portanto, estou a pegar aqui um bocadinho no ponto do Luís. E, portanto, isto é um tema que não é trivial, até porque quando pensamos no papel que esta indústria tem para o país, enquanto ao promover todo este ecossistema de geração de conteúdos, toda uma cadeia de valor que existe, e, portanto, o não haver, se quisermos, uma posição mais outside in para tentar perceber o que é que exatamente a gente quer para o setor, condiciona muito o que é que se consegue fazer. Porque eu gostava de acreditar que a gente vai todos concorrer numa lógica um bocadinho diferente de preço. E vamos apostar no desenvolvimento de conteúdos, etc. Parece-me complicado, por uma questão de dinâmica, isto aqui, existem livros escritos sobre o tema, como é que a gente depois consegue efetivamente arranjar uma estabilidade que seja saudável para todos. E nesse sentido, e acabou por tocar nesse ponto, óbvio que não é só televisão, mas ao nível da televisão há a preocupação em oferecer de novo e diferente, não é? E, de facto, a ideia da oferta infinita de canais, a ideia de que o conteúdo é rei, é um poder atrativo. No entanto, nós percebemos que depois o consumo é mais concentrado do que disperso e pulverizado. Mas, quando surge a oportunidade de oferecer um novo canal, novos conteúdos, o que é que tem mais peso? Nós sabemos que o desporto, que o cinema, a ficção, o infantil, são, de facto, conteúdos e canais muito rentáveis. Mas o que é que tem mais peso na escolha? O tema, o potencial público? E isso eu faço uma ligação também com outra questão. Tirei de uma entrevista ao DN, em que fontes oficiais da NOS e da MEL diziam, respectivamente, temos a melhor e mais completa oferta de canais, oferecendo conteúdos relevantes. A nossa grelha cobre todas as principais temáticas, com os canais de maior audiência, cada um em Portugal. São os canais premium, são os canais exclusivos. Como é que se consegue fazer a diferença? Não é? Para além da questão dos preços, obviamente, mas não vou entrar por aí, vou entrar pela questão dos conteúdos e da oferta e depois darei um passo para a questão das funcionalidades e da tecnologia associada. Primeiro, é desporto, sim, absolutamente. O nosso país é muito, muito forte no consumo de desporto, particularmente futebol. Eu digo infelizmente futebol porque há muitas outras modalidades que também deveriam ter atenção e começam gradualmente a ter a atenção, mas continua a ser o futebol o desporto mais visto. Infelizmente, esse desporto mais visto causou no nosso setor um sangrar de valor e vou ser, se calhar, um pouco mais duro nas palavras, queria evitá-lo, não é esse o objetivo hoje, mas de facto o que aconteceu com os direitos de futebol, do conteúdo de futebol, é genericamente mau para o setor e mau para o país, porque eventualmente alguém vai ter que pagar, não é? E portanto nós saímos do campo em que estávamos restritos às telecomunicações e aos conteúdos e passámos a subsidiar clubes de futebol. Isto é errado. E portanto esta fatura, down the line, vai ser paga por alguém, ou vai ser paga pelas margens dos operadores, que eventualmente baixando vão desinvestir, porque o valor não é ilimitado, e eventualmente há de ser passado para o cliente final. E portanto, será que está disponível um grupo suficiente de clientes para pagar essa fatura em determinado valor, que ainda por cima é crescente. Portanto, aquilo que aconteceu, não gostava que não voltasse a acontecer. Eu penso que
as movimentações no mercado, em termos da concorrência, são favoráveis para evitar que tal volte a acontecer, mas o futebol é tão forte que levou a que alguns exageros tivessem sido feitos. E agora todos, operadores e provavelmente clientes, vamos ter que pagar essa fatura. Bem, o conteúdo, de facto, ainda é rei. E nesse sentido, quando nós percebemos o que aconteceu ao futebol, e não quero dedicar muito tempo ao futebol, mas não aconteceu em Portugal. É uma tendência, o aumento dos custos do futebol é uma tendência transversal na Europa. Tá? Okay, peço desculpa. É transversal na Europa e viu-se aqui de forma muito clara, quando víamos as audiências, que o único conteúdo que batia a única mulher eram os jogos de futebol. E, portanto, se os portugueses querem, os portugueses têm. Isso para mim é muito crítico, porque no Mel, quando nós pensamos o que vamos fazer a seguir, que canais, que conteúdos, pensamos o que é que o cliente quer, que necessidades não estão cobertas neste momento. E é assim que nós olhamos para o tema. Agora, cada vez mais a experiência de televisão não é só sobre conteúdos. Okay? É todo um contexto entre o conteúdo que damos, as funcionalidades e o user interface que estamos a fazê-lo. Por isso, nós, numa primeira fase, os conteúdos foram absolutamente cruciais. Não teria havido Mel sem um conjunto de conteúdos exclusivos. O Benfica TV, a CMTV, a Bola, a TV e Ficção. Mas há áreas e há um momento a partir do qual esses exclusivos não são economicamente viáveis. O futebol é um deles. Nós hoje temos um acordo, chegou-se a um consenso que no desporto não há exclusivos, porque é relevante para os portugueses, porque é muito difícil que os económicos saiam com esses exclusivos. Por isso passámos para uma fase de diferenciar esses mesmos conteúdos com base em funcionalidades. Eu vou dar um ou dois exemplos, mas, por exemplo, para todos nós, todos os operadores passaram o europeu. Alguns de nós passaram os jogos em 4K, que foi uma novidade, a primeira vez em Portugal. Mas, para além disso, nós criámos uma app que permite ver jogos de forma diferente. Em vez de ter que ver o jogo todo, porque há muitos jogos e não temos tempo, escolhe-se e nós catalogamos os principais momentos do jogo e, quando chegam a casa, voltavam para trás e queriam ver só os golos, queriam ver as expulsões, queriam ver os principais lances, e está catalogado para que a experiência num conteúdo que passa há mais de 40 anos nas televisões seja diferente. De facto, nós acreditamos, para além disso, com o efeito, e havemos de falá-lo, de cada vez uma televisão mais não linear, é crítico que os nossos clientes possam encontrar os conteúdos que são mais relevantes para eles. E, portanto, temos investido muito também num user interface que não só permite o processo de encontrar esses conteúdos ser fácil e intuitivo, como agora também preditivo, através de modelos de recomendações que mostram não só aquilo que facilita o processo de encontrar aquilo que os nossos clientes costumam ver, como também já propomos aquilo que outros clientes semelhantes costumam ver. Por isso acho que o caminho é um misto de duas coisas, é um ecossistema entre conteúdos, funcionalidades e user interface. Bem, a parte de desporto já foi falada, sem dúvida é uma área ímpar, essencialmente em Portugal, por isso é uma área que todos nós, obviamente, tivemos e vamos estar nos próximos anos, seguramente, muito atentos ao desenrolar do que se vai passar. Que outras variáveis existem? Neste momento em Portugal começa a ser difícil diferenciar-se na parte dos canais. É impressionante o número de canais que cada um de nós tem no pacote base. Eu regularmente estou em reuniões do grupo Vodafone e quando refiro que o nosso pacote base tem hoje cerca de 150 canais, as reações iniciais são: vocês são loucos. Ou quanto é que isso custa? Eu acho que é importante também reforçar esta mensagem, que nós estamos com um mercado de tal forma competitiva, com dezenas, centenas, já estamos a falar na hora das centenas de canais, começa a ser muito difícil de diferenciar-se pela parte do conteúdo. Concordo inteiramente com o que o Luís disse, temos que nos diferenciar de outra forma. Enfim, há sempre espaço, mesmo assim, para alguma diferenciação, há algum espaço dentro da diferenciação associada à parte de evolução tecnológica, por isso é que todos nós apostámos no 4K, enfim, mesmo sabendo que neste momento ainda não é uma realidade
Mas é impressionante, nós Portugal, enfim, e a Vodafone Portugal, foi o primeiro operador a disponibilizar um canal 4K mesmo a nível internacional, e estamos em outras operações, e na altura também acharam que estávamos loucos por lançar um canal 4K. Mais uma vez, eu acho que eu gostaria mesmo de reforçar este papel e de maturidade do nosso mercado. Não vou abrir muito o jogo, enfim, não vou dizer aqui que canais é que nós estamos a pensar, mas eu acho que ainda há algumas áreas de nicho que mais tarde ou mais cedo todos nós iremos apostar. Agora, há uma variável que todos nós neste momento olhamos, que é claramente o custo. Não só pelo facto daquilo que o Zé já referiu, mas pelo facto de que, como estamos a pôr sempre mais canais, obviamente o custo também está sempre a aumentar, e por isso é impossível hoje, quando avaliamos qualquer canal, não tenhamos essa avaliação de racionalidade económica desse canal. Dito isto, claramente também trazer conteúdo das plataformas da internet para a televisão, algo que todos nós estamos a fazer, vai fazer com que consigamos trazer algum conteúdo gratuito, vamos dizer assim, para a televisão. Isso poderá fazer com que haja aqui mais oportunidades. Há muito conteúdo que hoje é visto, como vimos aqui nas outras intervenções anteriormente, na internet, e o desenvolvimento destas novas plataformas de televisão de última geração, o que vai trazer é isso. Ou seja, lá ver, vai trazer mais funcionalidades inovadoras, mas acima de tudo vai trazer uma maior aproximação entre o tradicional serviço de televisão e tudo o que temos hoje na internet. Ou seja, hoje já temos algumas experiências, vamos chamar experiências. O que vamos ter, e não estamos muito longe disso, é claramente uma maior integração entre todo o outro conteúdo que hoje, alguns de nós, pelo visto em Espanha, consomem mais, mas consomem nos outros devices, vão passar a fazê-lo também na televisão, não tenho qualquer dúvida. A forma como nós vamos conseguir fazer e o sucesso que isso terá vai depender, obviamente, na minha opinião, da user experience. Isso é que será o essencial. Mas só para finalizar, eu acho que o que nós, Vodafone, tentamos sempre fazer quando escolhemos qualquer conteúdo, seja ele Netflix, seja ele qualquer outro canal, é trazer canais que tragam valor para os clientes. Se calhar às vezes temos que fazer testes e às vezes se calhar até erramos, achamos que há uma coisa que vai correr bem e depois vemos que as audiências não correm nada bem e temos que ajustar, ou seja, é normal. Mas a variável custo, infelizmente, que é cada vez mais relevante, e a variável, ao fim e ao cabo, cliente, são as duas fundamentais na escolha de qualquer canal. Tenho pouco a adicionar aquilo aos comentários que foram feitos. Eu acho que é importante, e se calhar aqui um ponto, pegando naquilo que o António estava a dizer, que estas conversas e estes comentários, quando a gente chega a este ponto, têm sempre um caráter, revestem-se de alguma dificuldade, porque a gente não tem referências. Ou seja, na maior parte dos pontos ou das palestras, em pontos que a gente vai, nós conseguimos ir buscar referências lá fora e usar isso como comparativo e, de certa forma, tentar balizar qual é o espaço que a gente tem para evoluir ou não. A realidade, e isto se calhar não saiu de forma tão aqui desta... Quando a gente fala que temos 80% de Pay TV, mais nenhum... E Pay TV, da maneira como nós a definimos, que são pessoas a pagar por televisão, mais nenhum país do mundo tem esta penetração de Pay TV. Ou seja, mais ninguém chega perto. Há países que depois nesta estatística aparecem lá com este número, mas são formatos diferentes em que Pay TV é oferecido pelo município, etc. Pay TV pago, com este tipo de penetração, só existe em Portugal. Não existe em mais lado nenhum. E isto gera uma dinâmica totalmente diferente. Por isso eu consigo imaginar as conversas do António, quando vai para o grupo Vodafone, ele deve estar a falar chinês para o resto das pessoas, porque eles não conseguem. Este é um referencial que não existe. E quando a gente soma a isto, também o facto de nós termos uma oferta de canais tão ampla como a que temos, isto faz com que, em média, a quantidade de conteúdos que está disponível para cada português é várias ordens de magnitude superior a que qualquer outro país tem disponível para a população. Jorge, portugueses, incluindo cães. Nós também temos. Nós podemos dividir com... O Dog TV tem o seu valor. Não tejas...
E, portanto, nós já vamos ao segmento de 1. As equipas de marketing já desesperam quando tentam arranjar o que é que a gente vai comunicar. Mas isto para chegar um bocadinho, que é, nós estamos a trabalhar em parâmetros onde perguntas como é que a gente diferencia. É difícil não arranjar obviamente, um segmento que não esteja servido por algum conteúdo que esteja a passar num dos 150 canais. Está tudo disponível. E quando a gente soma em cima disto, todas as funcionalidades que existem, todas as capacidades da gente fazer time shift, gravações, etc., a quantidade de conteúdos que está disponível a cada instante para o somatório dos nossos subscritores é uma coisa completamente fora dos padrões de referência. E, portanto, o conteúdo é importante, absolutamente que é importante. Nós não estávamos aqui a ter esta conversa se o conteúdo não fosse importante. Nós já saturámos completamente, foi a oferta com a quantidade de canais e conteúdos que temos. Nessa questão, agora que nos faz ligar com as funcionalidades, eu gostava a dizer da penetração da Pay TV em Portugal em relação ao resto do mundo. Eu tive o ano passado, e depois já chegaremos aí à questão da Netflix e da Vodafone, estive na festa de lançamento da Netflix, e o responsável da Netflix que falou, muito pouco, eu confesso que estava à espera até, enfim, de uma apresentação mais profunda, mas que disse: parabéns Portugal, agora vai poder escolher o que quer ver. Eu na altura estava com o professor Nelson de Ribeiro, olhámos um para o outro, mas nós já fazemos isso há tantos anos, quer dizer, às vezes também há aqui um desconhecimento sobre não só o grau de penetração, sobre algumas funcionalidades. Não estou a falar, por exemplo, do time shift, que é mais recente, não é? Pelo menos a partir da introdução da TDT, mas que Portugal já está habituado a uma dinâmica. E mesmo os portugueses, independentemente da geração, já são quase todos mais nativos e têm uma relação muito mais próxima da utilização destas tecnologias. Portanto, a tecnologia que permite as tais funcionalidades e o tal interface, porque acho que também o desafio grande, e hoje de manhã falou-se nisso, mais do que medir audiências, é medir o engagement, que é algo que é difícil de medir. Portanto, cada vez mais também se precisam de formas de medição mais apuradas, para então percebermos se são os conteúdos que temos que oferecer, se são mais as funcionalidades, o equilíbrio que podemos encontrar entre nova oferta para todos estes novos consumidores, que cada vez são mais ávidos, não é? Não é tanto, enfim, não são tão passivos, mas também ativos na escolha e no consumo. E a questão das funcionalidades, e depois também ligo isso à mobilidade, é de facto interessante e importante, e acaba por ser mais um ativo do que então, e como vimos, os conteúdos. De acordo com o estudo desenvolvido pela faculdade, pela GFK para a ERC, que também foi falado hoje de manhã, nós vemos que 76,2% da população portuguesa apenas vê a televisão em direto, sendo que a população mais envelhecida, que no fundo é a grande fatia da população portuguesa, mostra-se pouco ativa no uso das funcionalidades. Como é que nós chegamos e conseguimos criar hábitos de utilização nessas gerações mais velhas? De manhã o professor Nelson de Ribeiro dizia, e com razão, nós às vezes achamos que todas as pessoas veem televisão como nós, não é? Olhamos muito para o nosso mundo, porque eu e os meus amigos andamos para trás e utilizamos o vídeo on demand, mas na prática ainda não é uma realidade tão ativa. Eu ligo a questão das funcionalidades também à questão da mobilidade, porque para haver mobilidade também tem que haver interface e funcionalidades disponíveis. Portanto, a ideia dos ecrãs alternativos, não é? Do multiscreening, da mobilidade fora de casa, é uma realidade, é uma miragem, é um sonho, e só dar mais uma estatística, mais um valor, 57,9% da população portuguesa não consome conteúdos televisivos em ambiente outdoor. Claro que depois também temos os 50% que o fazem. Mas, enfim, deixo aqui estas ideias, as funcionalidades, o perfil tipo do consumidor, e passo a palavra a quem? Posso começar? Quero tirar aqui o Netflix aqui da Vodafone, que é para eles não... Dois comentários, ou 2 pontos, dividia como foram vários pontos, e começava pelo o tema das funcionalidades e de, novamente, como é que a gente fazemos as métricas e como é que se usamos isso como uma referência de bom ou mau. A primeiro comentário, quando a gente usa estas métricas de consumos e tentamos relativizar,
há sempre um ponto que há uma limitação física que é há 24 horas no dia. Ou seja, o facto de eu ter a cada instante uma quantidade infinita de conteúdos, eu não se consegue ultrapassar a limitação física que a maior parte das pessoas, ou se calhar não as donas de casa, mas há uma limitação física para eu consumir os conteúdos versus tudo aquilo que está a ser introduzido diariamente. Eu fiquei muito contente por saber que agora vamos continuar a ter a Season 4 e 5 da Única Mulher. Vamos continuar todos os dias. Esse conteúdo chega e esse conteúdo compete pelo X número de horas que as pessoas têm para ver. E, portanto, apesar de eu disponibilizar a cada instante 10.000 horas de conteúdos, aquilo compete por um slotzinho pequenino. E, portanto, e o live que chega compete também por esse slot. Portanto, se é bom ou mau que as pessoas usar o rácio de utilização é muito relativo. E é difícil extrapolar a satisfação com base nisso. É mais por tentar perceber se tem um conteúdo disponível para ver via o nosso serviço quando querem e as pessoas têm tempo para o fazer. E, portanto, se isso é live, se é on demand, se é shifted, se o que é que seja, honestamente, do ponto de vista da plataforma, isso é um bocadinho irrelevante. Nós disponibilizamos isso para garantir que a pessoa, quando se senta em frente à televisão, ou com o seu device, ou tem tempo para consumir os conteúdos, eu disponibilizo o conteúdo que ela quer e satisfaço essa necessidade. E, portanto, é difícil, eu posso ter uma pessoa que consome 100% live e estar super satisfeita, porque à hora que ela quer ver, ela tem o conteúdo disponível e vamos imaginar que é a hora que quer ver a Única Mulher, é o único slot que ele tem para ver, etc. E, portanto, a gente quando faz estas comparações temos que ter sempre isso em mente. E o tema da mobilidade também é um bocadinho... pode ser um bocadinho misleading. E às vezes a gente diz, a gente quer promover mobilidade e queremos ir buscar mais... Se eu for comparar com outros países em que o commute médio das pessoas, não em carros, não é? Porque as pessoas não vão a conduzir, não vão com um ecrã à frente. O commute médio das pessoas... as pessoas em Portugal, objetivamente, têm pouco tempo para andar móveis a consumir vídeo. Não há assim tanto tempo. E, portanto, quando as pessoas dizem, só X% das pessoas, certo, a maior parte das pessoas estão a conduzir, que é quando são essas situações onde, tipicamente, o tema da mobilidade aparece, que em Portugal, só pela maneira dos hábitos de consumo, isso não acontece. Obviamente, o que a gente vê é quando desmultiplicarmos as formas de consumo, disponibilizando isto em multiscreens, em todos os devices, telemóveis, iPads, tablets, computadores, etc., naturalmente que isso a gente nota o aumento de consumo, e isso está widespread, basicamente é de adoção generalizada. Mas, portanto, isto para dizer que até porque nós já estamos com este tipo de funcionalidades introduzidas há muito tempo. Ou seja, o senhor do Netflix, quando cá chega e apresenta aquilo como uma grande novidade, na maior parte dos países onde eles chegam, o conteúdo de vídeo não está disponível da maneira como os outros disponibilizam. Eles chegam lá e é a primeira vez que uma pessoa tem acesso via o tablet, via o smartphone, consegue andar de um lado para o outro, em que chega com um catálogo enorme de conteúdos. Cá, isso já estava introduzido há bastante tempo. E, portanto, é normal que ele sinta ali um bocadinho o balão a esvanecer. Bem, eu acho que o Jorge focou aqui um ponto que acho que também é muito importante. Temos que falar de mobilidade. E mobilidade também pode ser diferente de consumo outdoor. Porque, dando o meu exemplo pessoal, ainda ontem à noite, em minha casa, eu, enfim, tinha os meus filhos a consumir televisão e outros devices e estavam claramente em mobilidade e eu acho que é um consumo que não se pode claramente menosprezar nessa discussão. Eu acho que e também é muito importante ver sempre o histórico. Nestas coisas uma pessoa tende sempre a ver a fotografia atual e depois esquecer um bocadinho. Nós, em qualquer evolução que fazemos, em qualquer análise que fazemos, vemos sempre um bocadinho, enfim, o histórico, o que era há um ano atrás, o que era agora, e ver qual é que é o trend. E é um facto. Ou seja, nós olhamos para todos os cada país, dentro de casa, fora de casa, número de horas, e está tudo a crescer, enfim, e a crescer bastante.
e que traz outros desafios acrescidos, porque, obviamente, o consumo de televisão, essencialmente de uma perspectiva outdoor, do ponto de vista de rede, também traz um desafio acrescido para todos nós. Mas isto só prova que, claramente, há espaço também para crescer aqui, e eu acho que vamos assistir a um crescimento ainda muito mais acelerado deste tipo de utilização, quer dentro de casa, quer fora de casa. Voltando ao caso da Netflix, é um facto. A Netflix, quando veio para Portugal, se calhar menosprezou a maturidade que o mercado português tinha. Agora, também é um facto, não podemos menosprezar o valor que a Netflix tem, não é? Ou seja, a Netflix, per si, só pelos conteúdos que tem, enfim, algumas das séries são das mais vistas a nível mundial, enfim, e tem umas séries que são exclusivas deles. Eu acho que deveriam estar à espera de ter um sucesso, como estão a ter, também em Portugal, no acesso aos seus conteúdos. Do lado da Vodafone, falando da Vodafone e falando da aposta da Vodafone na Netflix, lá ver. Nós, do nosso lado, no seguimento daquilo que referi anteriormente, do ponto de vista da aposta de conteúdos, nós queremos dar os melhores conteúdos para os nossos clientes. Também dissemos que já tínhamos, na altura, e continuamos a ter, conteúdos muito relevantes, e o Netflix só vinha reforçar a nossa oferta de conteúdos. Mas quem diz o Netflix, diz o Fox Play, diz o Super 8, diz o Indie, diz o... Enfim, nós temos muitas ofertas da SVOD hoje, algumas mais nicho, como as que acabei de referir, mas o que a Vodafone tem vindo a fazer é apostar, vamos dizer, de forma igual, em todas as plataformas, em todos os parceiros de conteúdos que tragam valor para os nossos clientes. E o Netflix veio trazer valor para os nossos clientes. Enfim, obviamente, eu mesmo como consumidor final, fico muito contente em poder ver uma série como o Narcos, enfim, na minha televisão. Enfim, fico muito contente em ver isso na minha TV Box, através da minha TV Box. Bem sei que pode ser visto também na televisão através de interfaces, mas enfim, com toda a comodidade de ver na TV Box. Agora, é um facto que é assim, nós temos ofertas muito evoluídas no ponto de vista de conteúdos, temos ofertas muito evoluídas do ponto de vista de funcionalidades, e já há muitos anos. Eu acho que nós ainda temos aqui algum caminho para percorrer do ponto de vista de dar uma melhor user experience aos clientes. E de alguma forma casar isto também depois com a possibilidade de dar um acesso um pouco mais worry-free aos clientes para poderem aceder a estes conteúdos. Só para terminar, só aqui um exemplo. Nós, enfim, em algumas áreas estamos muito avançados, noutras eu acho que ainda temos aqui espaços para evoluir. Enfim, no outro dia eu estava em Londres, a apanhar uma das viagens do Heathrow Express para Paddington, e na minha carruagem, enfim, que tinha Wi-Fi, estava todas as pessoas, e por acaso tive a oportunidade de ficar com acesso ao Wi-Fi e a visualizar conteúdos multimídia. Claro, de uma forma muito evidente. Porque tinha esta conectividade, porque aquele transporte público também eu tinha, e é um facto, se nós também melhorarmos de alguma forma as conectividades em alguns meios, também isso vai trazer mais consumo. Não estou a dizer que nós estamos a pegar por aí, mas nós também, operadores, temos que pensar um bocadinho como é que esta questão da conectividade, que às vezes pode trazer aqui... Temos ótimas redes, todos, mas como é que podemos melhorar um bocadinho a user experience para os clientes, para de alguma forma terem um bocadinho mais este conceito worry-free e que possam consumir esses conteúdos. Muito bem, indo primeiro ao tema de facto do outdoor, só para termos claro, e há várias formas de olhar para o copo, mas é meio vazio. Eu acho que quando diz que quase 42% dos portugueses já veem conteúdos outdoor, eu acho um número fantástico. Eu acho um número fantástico porque nós, enquanto operadores de telecomunicações, e nomeadamente móveis, assistimos a coisas muito interessantes. A clientes irem comprar os smartphones às nossas lojas e a primeira coisa que fazem é garantir que os dados estão desligados, para não gastar dinheiro. E, portanto, isto leva ao tema do António, mas leva ao tema, de facto, que o tema do custo ainda é muito relevante, e é muito relevante quer para o consumo fora de casa, como é relevante para os SVODs,
Okay? Porque de facto tem um custo e nós vemos que em Portugal há uma experimentação muito interessante de Netflix, mas depois quando chega ao momento de ficar a pagar, estão ali nos 25%, 30%. Mas dizendo isto, só para termos clara a evolução do que é o consumo fora de casa, nós no ano passado, o meu no ano passado tem um OTT, que é o MelGo, que tem a vantagem de os dados estão incluídos. Temos cerca de 80 canais lá e aquilo que se verificou é que nós já tivemos mais de 40 milhões de utilizações no ano passado. Dentro dos clientes que neste mês de agosto usaram fora de casa o seu MelGo, fizeram em média 22 vezes. Portanto, estamos a falar de um consumo que tem vindo a ganhar o seu espaço e vai continuar a ganhar o seu espaço. Agora, está dependente da adoção de smartphones, da adoção de dados e, obviamente, de uma lógica do preço do dado que, em vários pacotes, nomeadamente nos pacotes convergentes, já incentiva a este tipo de utilização. E por isso acho que é um caminho que estamos a fazer e acho que é um caminho que o número que eu desconhecia orgulha-me já muito. Vários pontos. E agora aproveito, já houve muita conversa antes de chegar até mim, pegando o tema do Netflix, só para clarificar. Sim, a Vodafone tem, na verdade, todos têm, não é? A Vodafone tem de uma determinada parceria, mas na verdade o Netflix é um OTT e logo está disponível em todas as redes móveis e fixas. A forma de parceria da Vodafone é diferente, é o único de facto que tem parceria, é verdade. Deve haver uma razão pela qual os outros três decidiram não ter. Já foi aqui debatido e como é que lá chegamos, não é? Agora, o tema da mobilidade, só para dar um toque a jeito de piada, ainda bem que os nossos condutores não veem televisão enquanto conduzem, que a quantidade de acidentes que já temos todos os dias na nossa estrada e o impacto que temos no trânsito só para chegar aqui, já vemos que ainda bem que não o faz, mas só a jeito de piada. Agora, temas mais sérios. Voltando do início à pergunta, e porque tocou no segmento de uma faixa etária mais avançada, acho que tem muito a ver com segmentação. O modelo, o status quo instaurado de centenas de canais e que os clientes têm a escolha dentro dessas centenas de canais é praticamente um modelo sem segmentação. O que a Novo fez agora foi precisamente introduzir estas opções. Portanto, na verdade, o pacote base não tem centenas de canais, tem 33. E nem precisa de uma box. E é oferecido os 33 junto com o serviço de internet. Isto porquê? Porque, de facto, há uma franja da população que, primeiro, se calhar nem sequer tem capacidade económica de pagar estas subscrições que nós, operadores, andamos aqui a definir ao longo dos anos. Ponto 1, portanto, é uma questão de affordability. Ponto 2, de facto, não tem interesse em mais do que aquilo. Nós vimos pelas estatísticas todas do outro painel que dificilmente encontrávamos canais que não estavam dentro destes 33 que nós oferecemos. Portanto, a franja de canais que os nossos clientes e que a população toda vê é muito pequena. Aliás, o André apresentou, poucos canais estão além de 1% de share. Portanto, temos aqui um tema que é segmentação. De facto, há clientes que, inclusive, vão desde estes 33 até aos canais premium. Portanto, nós, na verdade, temos vários tipos de clientes, portanto, vários tipos de segmentos. E, do ponto de vista da oferta, era uma questão de montar. E o que a Novo fez foi precisamente isso. Foi uma oferta de entrada com 33 canais analógicos, sem necessidade de box, está tudo bem, com um preço atrativo. Por uma determinada franja da população que, de facto, não precisa mais do que aquilo. Portanto, não tem nada que pagar por mais do que isso. Depois tem 90 canais, paga 5 euros acima disso e depois tem mais, tem os 140 canais. E, portanto, aqui achamos que os clientes estão, as suas necessidades estão satisfeitas e, portanto, têm essas opções. E, claro, depois tem os premium, que, na verdade, todos temos. E, portanto, eu acho que a resposta à sua pergunta é uma questão de segmentação e dar estas opções aos clientes e dar-lhe a liberdade de escolha de que tipo de serviço de facto quer ter, logo o quanto é que deverá pagar por isso. Falámos de Netflix e, portanto, é impossível não falar na questão do streaming, não é? Para além da Netflix, do Nplay e dos outros repositórios como a RTP Play, o TVI Player, o Fox Play, estes consumos OTT, não é? Over the top,
em que em alguns países podem ser uma ameaça aos operadores de serviços de televisão por subscrição. Eu pergunto como é que veem estes consumos, como um complemento, como um aliado, como de facto uma ameaça? Muito bem, vamos se calhar começar por ver aqui algumas tendências. Se olharmos para os Estados Unidos, 71% da população já usam o SVOD. Vamos pegar no SVOD como exemplo do OTT. E, em média, usam 2,5 SVODs diferentes, ou seja, é aquilo que já chamam o bundling de SVODs. Agora, há apenas 10% da população que já não tem Pay TV. E outra coisa interessante que se tem verificado é que não se verifica uma ligação entre a adoção do SVOD e o cord cutting. O cord cutting é desligar o Pay TV em si. Se nós olharmos para a Europa, é muito, com números diferentes, vê-se as mesmas tendências. Mercados mais sofisticados como o sueco já têm mais de 50% de SVODs, ainda que o número médio de SVODs esteja num 1,5%, mas, por exemplo, a percentagem de pessoas que de facto só usa SVOD, não tem Pay TV, vai de 10% na Suécia a 2%, 3% em França e Inglaterra. Por isso, no imediato, e mesmo que olhemos para Portugal, onde não temos exatamente estes números, pelo menos verifica-se que de facto há uma experimentação de pacotes da Netflix, mas depois, como eu dizia, só 25%, 30% acabam por comprar. Porque, de facto, hoje em dia ainda não são concorrentes, acho que não os vejo como concorrentes, vejo como serviços complementares. Agora, competem já por algum do share of wallet dos operadores, nomeadamente conteúdos premium, os TV Cines, os VODs, porque não temos capacidade económica para comprar tudo. E as pessoas fazem as suas escolhas, vou investir em SVOD ou vou investir noutro tipo de conteúdos. Agora, eu quando olho, portanto, a conclusão para mim está clara neste momento, mas quando olho para a frente, tenho algumas preocupações sobre para onde vamos caminhar. Okay? E particularmente neste tipo de SVODs, preocupa-me saber se eles vão passar de conteúdos não live para conteúdos live, porque aí passam a entrar naquele que é o nosso negócio tradicional e passam a ser nossos concorrentes. Tenho ainda, com outros OTTs, algumas dúvidas existenciais. Por exemplo, quando vemos que a RTP e a TVI têm os seus players, a minha pergunta é, e vão continuar a ser fornecedores de conteúdos primordialmente para os canais cabo ou querem chegar diretamente ao cliente? Porque isso tem um problema, é que conteúdos que estão distribuídos gratuitamente ou até massificadamente em várias plataformas têm menos valor. Têm menos valor, os cabos vão pensar e agora onde é que ficam as nossas opções? Depois, finalmente, que é um tema clássico dos OTTs, tem algumas preocupações regulamentares e legais. Porquê? Porque nós estamos a falar de grandes empresas mundiais com imenso dinheiro, mas que não são regulados como nós, não pagam taxas como nós, não têm que ter os SLAs como nós e podem trafegar a nossa rede sem qualquer custo e ainda por cima há uma norma europeia do Net Neutrality que não nos permite diferenciar. Ou seja, apesar de nós, e aí acho que os operadores portugueses têm sido muito claros nisso, têm feito fortes investimentos em infraestruturas e concordo consigo, nós não temos Netflix no nosso UI porque achamos que não é o momento. Agora, os clientes meus têm acesso ao Netflix, como qualquer, via broadband, e o que temos visto no ranking da Netflix é que estamos sempre entre o primeiro e o segundo operador, com melhor qualidade de serviço. Porquê? Porque investimos fortemente na nossa rede, agora com retorno muito baixo. É este modelo de negócio que nós estamos a olhar com muita atenção. E eu aqui costumo dizer, sabe, que nós tende-se sobre isto da inovação a sobreestimar os riscos do que vai acontecer nos próximos 2 anos e a subestimar aquilo que vai acontecer nos 10. Por isso, isto em relação aos SVODs e às Netflix da vida, eu costumo dizer que o meu obviamente está à procura de uma noiva, mas de uma noiva que partilhe connosco projetos de longo prazo. Isto de casar cedo não é necessariamente casar bem e ser muito feliz. E, portanto, face ao risco e face àquilo que está nesta indústria neste momento, nós olhamos com muita atenção, tendo claro que o cliente tem razão, estas tendências estão aí e não vale a pena para tentarmos parar o vento com as mãos. Eu não podia estar mais de acordo com os pontos que o Luís fez. Ele tocou em dois pontos que são, se quiserem, um está mais aqui dentro
até do ecossistema que temos aqui representado na sala, e depois outro que tem um bocadinho mais complicado, que tem a ver com o tema todo de como é que nós lidamos a um nível mesmo de regulação com o tema dos OTTs, quando o level playing field não é igual para todos. E, portanto, claramente, e se calhar começando por esse ponto, isso é uma preocupação que não é instantânea, é aquela preocupação que vem mais para a frente. Nós, enquanto plataformas, preocupamos-nos menos, ou pelo menos do lado da nós, preocupa-se menos com o impacto instantâneo com Netflix ou um Fox Play, etc., possam ter diretamente naquilo que é o nosso negócio, mas preocupa-nos a prazo, quando nós temos que disponibilizar os nossos serviços e pagar uma série de taxas cá, versus ter, se quisermos, e aqui se calhar uma palavra um bocadinho forte demais, mas free riders a utilizar a infraestrutura sem haver qualquer tipo de remuneração por todo o investimento que eu sou obrigado a fazer para poder operar. E, portanto, é na triangulação disto que está o problema. Relativamente ao tema dos OTTs e como é que os produtores de conteúdos se querem posicionar, acho que o ponto foi bem ilustrado, ou seja, à medida o setor está numa fase de transformação e, portanto, há muita pressão. O primeiro painel tocou bastante nisso. Os principais produtores de conteúdos em Portugal têm um modelo de negócio deles debaixo de muita pressão. As audiências, quando caem, aquilo tem uma relação direta com as receitas publicitárias e, portanto, as receitas publicitárias são aquilo que faz, se quisermos, o motor da produção de conteúdos de funcionar e, portanto, quando aquilo baixa, obviamente, toda a máquina, todo o ecossistema começa a fraquejar e passa por desafios sérios. E, obviamente, tendo os conteúdos disponíveis, há sempre a tentativa de explorar diferentes maneiras de gerar mais valor pelos conteúdos que já estão produzidos. Aqui é um bocadinho como o Luís tinha dito, que é o importante é haver uma definição. É claramente perceber qual é o caminho. A manutenção do modelo atual para a frente não é sustentável. Aqui um bocadinho também pegando na preocupação que o António fez do lado do custo, porque depois a equação não quadra, portanto o valor que está em cima da mesa é uma constante e, portanto, haver uma clarificação exata do que é que querem fazer é um parâmetro importante para a discussão e isso hoje ainda não está totalmente claro. Bem, começando por responder ali ao Zé, que eu não resisto à provocação. O nosso desafio ao Zé é para tentar aceder ao Netflix numa televisão daquelas antigas, para ver se consegues aceder ao Netflix. Porque se tiveres uma box da Vodafone, consegues. Se não tiveres, eu acho que vai ser muito complicado. Isto leva-nos a um ponto que é a user experience para o cliente. Eu acho que estes OTTs trazem desafios acrescidos, mas também temos que olhar para eles como também algumas oportunidades. E a verdade é que alguns destes OTTs fazem algumas coisas interessantes e que nós temos que saber aprender com elas. E se nós conseguirmos, ao fim e ao cabo, fazer um leverage disto para serviços nossos, geridos através dos nossos parceiros, porque esta questão toda do o que é linear, o que é que não é, o que é SVOD, isto vai se esbater tudo, isto rapidamente, nas plataformas de televisão. Eu acho que dentro de alguns, poucos anos, as pessoas não vão sequer a perceber o que é que estão a consumir. Se estão a consumir um linear, se estão a consumir um TVOD, um SVOD, o que seja. Eu acho que rapidamente vamos caminhar para modelos em que as pessoas vão pagar um X e depois têm uma série de pacotes, sejam eles, SVOD ou o que for. O que eu acho que é importante, obviamente concordo com tudo o que o Luís e o Jorge disse, do ponto de vista da regulação e do ponto de vista de tudo o que se está a passar com estes OTTs, mas eu acho que vai ser uma inevitabilidade. Os OTTs estão aí, hoje é o Netflix, amanhã vai ser outro. Isto só reforça, ao fim e ao cabo, a posição que o Luís e que o Jorge disse e que eu, obviamente, partilho. Agora, é também importante, isto também é um desafio para os outros players, inclusive players de conteúdo nacional, ou seja, lá ver, se deixarem de apostar em conteúdos nacionais, que são aqueles que trazem audiência, se deixarem de ter alguma diferenciação,
também rapidamente, enfim, vão estar num ecossistema em que deixam de ter valor. E isto aplica-se, obviamente, aos players nacionais, como aplicam-se, de uma forma geral, a todo o ecossistema. Agora, eu acho que vai ser inevitável haver mais players OTTs, mais conteúdo OTT e, mais uma vez, pegando naquilo que também já referi, uma maior integração em tudo o que está over the top, na internet e a televisão. Ou seja, hoje ainda há uma separação física. Não é física, é digital, mas eu acho que isso vai se esbater muito rapidamente. E para estarmos bem preparados para esse desafio, enfim, se calhar não temos que casar logo, mas podemos e devemos namorar muitas vezes. Enfim, eu acho que é uma recomendação que eu vou dar aos meus filhos. Enfim, antes de casar, tentem experimentar e tentem, enfim. Mas enfim, estamos aí para um caminho mais dos conteúdos adultos. Não elabores, não é preciso. Mas eu acho que é importante perceber também que neste mercado, apesar de estarmos muito evoluídos, eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer. E isto muda tudo muito rapidamente. O que nós temos de estar preparados, e acho que estamos muito bem preparados em Portugal, é do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de talento, pessoas, engenheiros, do ponto de vista também de players neste ecossistema de conteúdos, porque também temos, e vimos aqui hoje de manhã fortes sinais disto, para rapidamente agir, para rapidamente adaptar. Eu acho que esse é que é o desafio. E para olhar para estes OTTs como mais uma nova forma que está a aparecer ou que se adaptou, para também nós nos adaptarmos. E é isso que temos que ver, e é isso que a Vodafone está a ver e vai continuar a ver. Agora, também achar que conseguimos fazer isto tudo sozinhos ou achar que temos, enfim, e não ser humildes nesse caminho e de achar que temos muito a aprender com tudo o que se faz nesta área, eu acho que também pode ser um erro crasso, e acho que não o devíamos fazer. Porque, efetivamente, há coisas, quando outra vez Netflix, estamos a falar muito de Netflix, mas é verdade. Há algumas ferramentas de user experience que hoje, todos nós, quando desenvolvemos alguns serviços de SVOD, ou outros players que estão a desenvolver serviços de SVOD, deveriam olhar para a parte daquela user experience. Uma pessoa está a acabar, por exemplo, acabar de ver um programa e rapidamente está a começar logo o outro em X segundos. Isto é user experience. Ou seja, eu acho que nós, quando já estamos tão evoluídos na área de conteúdos, na área de infraestruturas, na área da plataforma, eu acho que temos que valorizar ainda mais todas estas melhorias do serviço e tudo o que tem a ver com o user experience. E os OTTs, eu acho que em algumas áreas não fazem bem. O tema dos OTTs, ou os over-the-tops, não é só da televisão. Na verdade, o tema já emergiu mais cedo, quando foi nos serviços de internet, e, portanto, os famosos Facebook, YouTube, etc., e Google são todos conhecidos como over-the-tops, IoT. Nós, todos os operadores, já andamos nesta discussão dos over-the-tops ou dos OTTs há muito tempo, e agora, claro, aparece o Netflix e o tema OTT aparece na televisão, mas, na verdade, já o andamos a discutir como serviço de internet há muito tempo. E acho que devíamos de aprender disso. Portanto, não é um tema de agora, é um tema com muitos anos. Eu e o António, quando fomos colegas na Vodafone, havia um tema que a Vodafone, se me permites, acreditava que tinha que inventar uma coisa para concorrer com o Google e com o Facebook, chamou-se 360 e foi um fiasco. E, portanto, sinceramente, não é para dar na Vodafone, eu participei no projeto, muito de dentro. O tema é, acho que devemos aprender com aquilo que o setor anda há muitos anos a tentar fazer e como é que nós conseguimos, de facto, reagir ou casar com a noiva do OTT. Sinceramente, até hoje, dificilmente acho que excelente. Acho que vamos pagar royalties ao Luís. Neste caso, ao noivo. Mas, sinceramente, acho que devíamos primeiro aprender com todo o histórico do nosso setor sobre a relação com os OTTs. Até agora, provavelmente, não temos muitos casos de sucesso em que os operadores conseguiram criar alguma coisa que conseguisse barrar os OTTs, para já o Net Neutrality nem nos vai permitir. Há um caso no móvel na Índia que o regulador impôs Net Neutrality e o Facebook, a iniciativa do Facebook, o Internet.org,
teve que passar a ser cobrado, portanto foi bloqueado essa iniciativa. Portanto, o tema Net Neutrality não nos vai permitir taxar de forma diferente. Ponto. Vamos lá assumir aí. Agora, o que é que nós podemos fazer para bloquear? Até hoje, provavelmente não há casos de estudo que o tenhamos conseguido. Portanto, temos que nos reinventar todos, e eu quando digo todos, nós, operadores e o painel da manhã, conteúdos, portanto, todo o ecossistema tem que se reinventar face ao tema do OTT. O tema do OTT não é um tema dos operadores, é um tema do todo o ecossistema. O Netflix simplesmente veio trazer aqui o tema mais quente, mas na verdade um OTT chamado YouTube está cá há 10 anos. E se calhar tem mais tráfego do que tem o OTT, E já, tem o Netflix. e já está na televisão também. Exatamente. Sim, está nas televisões, portanto. E se formos pelo tema das boxes, também vem se calhar com as boxes como uma é. Portanto, o tema YouTube, deixe-me dizer que até se calhar me preocupa mais do que o tema Netflix. E, portanto, a minha recomendação é nós, como todo o ecossistema, é que nos temos que reinventar. E começa nos conteúdos. Só uma história de 30 segundos sobre o meu filho de 4 anos. O meu filho de 4 anos, todos os sábados, acorda na mesma às 7 da manhã e, portanto, para mim, aquelas 2 horas de sono são muito relevantes. E então, ele percebeu que havia Netflix, tem uma Smart TV, em que acorda às 7 e fica ali até às 9 a ver os conteúdos. Ele não sabe usar user interfaces, mas tem um modelo de recomendação que lhe vai sempre dando o que ele quer ver a seguir. Um dia eu acordei mais cedo e reparei que ele estava a ver Netflix e disse: mas porquê é que tu não experimentas isso com o novo modelo de recomendações do Mel? Ele não sabe muito bem o que é o modelo de recomendações, mas disse: experimenta lá isto assim. E no sábado seguinte, quando eu acordei, ele já não estava a ver Netflix. Ele estava a ver no Mel conteúdos do Panda, porque de facto o modelo de recomendação, que é igualmente sofisticado e é muito próximo ao do Netflix, dá-lhe aquilo que ele quer ver. E é isso que nós temos que ser capazes de capturar dos OTTs, em cada momento. OTTs ou qualquer concorrente. Ver onde é que há uma mais-valia relevante para o cliente e, dentro das nossas capacidades, o que é que conseguimos capturar disso, antecipar e dar aos nossos clientes. E, portanto, eu acho que se conseguimos fazer isso com um miúdo de 4 anos, conseguimos fazer isso com um cliente de 60. Bem, obrigada. Acho que infelizmente, não temos mais tempo para continuar. Eu ainda ia tocar no card sharing, na pirataria, na Lei 55 de 2012, de 6 de setembro, de pagamento da taxa de apoio audiovisual, enfim. Trazia aqui no bolso várias questões para colocar, para podermos debater, mas infelizmente não temos mais tempo. E agora passo a palavra para esse lado. Perguntas? Permitem-me tocar um bocadinho na ferida, tocar um bocadinho na questão dos direitos televisivos, que é o tema quente destes últimos meses. E permitam-me colocar aqui 2 questões. A primeira, tendo em conta a assinatura do acordo de partilha de direitos televisivos entre os principais operadores, a compra de 25%, ou basicamente a divisão da estrutura acionista da Sport TV, 25% entre os principais operadores que estão aí, faz com que grande parte dos conteúdos televisivos se tornem uma commodity. A minha questão é, em que medida é que os clubes, mas principalmente as operadoras, se prepararam para as eventuais questões da renegociação dos contratos, porque muitos dos contratos foram feitos, segundo aquilo que é tomado público, há 10 anos, acordos de períodos muito longos, e as próprias instâncias internacionais, nomeadamente a UEFA, institui a necessidade de assinatura destes acordos de períodos um bocadinho mais reduzidos, nomeadamente de 3 anos, e em segundo lugar, e portanto... e também da forma como se preparam para hipotéticas de renegociações desses acordos. E em segundo lugar, quais são as inovações em concreto que as principais operadoras podem de facto trazer às transmissões televisivas atualmente? Porque é assim, clubismos aqui à parte, parece-me que neste momento no mercado português quem faz as melhores televisões televisivas em jogos de futebol é a BTV. Mas de que forma é que inovações podem de facto os operadores de televisão trazer? Já agora uma outra questão, falou-se ainda agora da questão do João. YouTube. Muito rápido. Da questão do YouTube. Porquê que a Vodafone não tem o YouTube a funcionar como aplicação? Só aqui, foi uma pequena provocação, mas gostava de ver esclarecida. Porque já teve e agora já não tem. Pronto. Obrigado. Então, eu respondo a última e depois deixo as 2 primeiras para os meus colegas. Bem, em relação ao YouTube, há claramente aqui uma questão de desenvolvimento e de integração com a nossa plataforma e com as nossas boxes.
É um facto que já fizemos várias experiências e neste momento o que eu posso dizer é que nós continuamos a trabalhar arduamente para dar uma boa experiência de YouTube no nosso serviço de televisão. Aliás, quando eu digo que estamos a desenvolver um serviço de TV de última geração, posso-vos evidenciar desde já que, obviamente, trazer as melhores apps, as melhores, ao fim e ao cabo, enfim, sites que temos na internet para a televisão é um dos nossos principais objetivos e, obviamente, o YouTube, claramente, é algo que nós estamos a olhar. O resto, passo aqui ao Jorge ou ao Luís para responder. Então, duas perguntas um bocadinho diferentes, mas eu consigo responder às duas. Relativamente ao tema dos direitos desportivos, eu se calhar começava por... já não é uma ferida, mas exige sempre aqui um esforço de contextualização para as pessoas perceberem o que é que a gente está aqui a discutir, que é o seguinte: nós antes deste ciclo de renegociação dos contratos, Portugal já tinha os custos de direitos desportivos per capita mais altos do mundo. Vamos tentar deixar aqui, durante aqui um instante, este tipo de referências assentarem. Mais caros do mundo. Ou seja, a criação do ecossistema que está aqui representado por nós os quatro e a penetração dos 80% permitiu uma exploração dos direitos desportivos de uma maneira que é totalmente desligada, já antes deste round, daquilo que é a realidade portuguesa e dos clubes portugueses. E, portanto, clubismos à parte, eu também gosto muito de comparar o Benfica com os grandes clubes, com o Bayern, com o Real, com o Barça. Acho que sim. Pequeno problema, nós somos 10 milhões de habitantes num dia bom. Eles estão em países que têm uma escala completamente diferente. E, portanto, a gente tem aqui um tema que logo de nascença, o ecossistema já era muito frágil. E, portanto, quando entramos neste novo round se quisermos, de negociação dos direitos, acho que, tirando depois aqui o calor de quando se iniciam este tipo de conversas, todos os players acabam por ter um bocadinho essa consciência. Ou seja, quando a poeira assenta depois daqui da confusão toda, as pessoas chegam à conclusão que, objetivamente, não há outro tipo de solução que não seja uma solução de uma tentativa de manter um ecossistema que, per si, já é uma exceção no mercado de direitos desportivos mundial. E, novamente, reforço, mundial. Em mais nenhum outro sítio se consegue sustentar um ecossistema tal o qual aqui está. Porque depois usar referências como a Liga Inglesa ou a Liga Espanhola, tudo, vamos lá ver, não é comparável. Um jogo da Liga Inglesa tem um grau de atratividade, um grau de exposição que não tem nada a ver. Há pessoas que gostam de ver o Southampton, sei lá, o Hull City, e ninguém quer ver o Aroca Boa Vista. E, portanto, é isto que leva a um ecossistema. E eu acho que, se quisermos, acabamos por ter uma solução que acaba por ser robusta, QB, e que todas as pessoas, mais ou menos, todos os agentes daqui neste setor acabam por entender como sendo a melhor solução para todos. Dito isto, o calor do momento leva aqui a um aumento de custos bastante material, que naturalmente, dentro desta equação, isto é uma cadeia de valor, o custo vai ter que ser incorporado aqui nas diferentes partes. Relativamente ao tema das produções televisivas, elas, apesar de serem feitas pelo Benfica TV, elas são mais ou menos, acabam por todos os players rodar e, portanto, elas são todas mais ou menos igual. Quem faz para a Sport TV, quem faz para a TVI, são mais ou menos sempre as mesmas equipas. Isso é claramente um caso de clubismo. Desculpa de confirmar. A única coisa, eu não vou acrescentar muito, a única coisa que de facto é que
Portugal, e não é de agora, é dos anos 50, que se diz que é um país de futebol, Fátima e fado. E infelizmente em televisão, Fátima e fado não vendem. E portanto, há de facto aqui um conteúdo que não tem paralelo e que, independentemente de ser caro, é líder de audiências. Por outro lado, depois havia aqui em determinado momento do tempo, houve aqui uma preocupação. Este conteúdo pode, deve ser exclusivo. Quando há este tipo de risco em cima da mesa, significa que então também houve, provavelmente, num determinado momento, alguma questão sobre quanto é que isto pode valer. Agora, como João, não é? Comentou, há temas, obviamente, de regulação nacional e internacional que acaba por sempre encontrar o equilíbrio. O equilíbrio encontrou-se desde já no modelo que garante que todos os operadores têm, e vamos ver se os contratos vão ser a 10 anos, se os contratos vão ser a 3 anos. Nesse sentido, isso não é mais relevante. O mais relevante é que todos os portugueses, independentemente do operador que têm acesso aos jogos de televisão, de forma legal. Porque eu não quero entrar na pirataria, mas isso é um problema e assim não há razão para se estar à procura destes conteúdos noutras plataformas menos éticas. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados deste painel e do primeiro painel, e em termos institucionais, em nome da Faculdade de Ciências Humanas, gostaria de agradecer à Adrímia pelo convite para nos associarmos a esta iniciativa e espero que possa ser a primeira de muitas. Muito obrigada.